Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossos irmãos. Minha filha estava chorando muito. Vou ver aqui, né? Vou ficar com ela um pouquinho aqui. Mas vamos lá. O nosso tema de hoje, nossa lição 6, é recuperando o tempo perdido. Nosso texto do dia, que está em Joel, capítulo 2, versículo 25, diz assim: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então aqui, Deus estava permitindo que o povo passasse por tudo aquilo, mas Deus, em certo momento, ele iria trazer, vamos dizer assim, iria devolver aquilo que o povo tinha perdido. Era uma promessa de Deus. Às vezes Deus permite coisas na nossa vida, situações na nossa vida, às vezes a gente comete erros também, porque aqui quem estava cometendo o erro era o povo. Mas mesmo assim Deus restituiria aquilo que o gafanhoto, tudo aquilo que o devorador tinha feito na vida deles. Então nós vemos aqui, mesmo com os nossos erros, nossos pecados, se nós entrarmos no caminho do arrependimento, Deus nos concede, meus irmãos, a bênção. A nossa síntese é: sem a ajuda de Deus não podemos recuperar o tempo e as oportunidades perdidas. Irmãos, quem nos ajuda a recuperar a oportunidade perdida é o próprio Deus. Deus é que nos ajuda a recuperarmos a oportunidade perdida. Mas nós só temos um jeito de recuperar as oportunidades perdidas: com a ajuda de Deus. E que ajuda é essa? Quando nós entramos no caminho do arrependimento. Ela não quer ficar sem mim, não. Ela quer... Vem aqui, vem. Então Deus, ele faz com que nós venhamos recuperar o tempo perdido. A nossa introdução, nosso texto bíblico, que está em Jó, nós vamos ver aqui Jó, aqui é permissão de Deus na vida de Jó. Quando o Jó perdeu tudo aquilo que tinha, nós vemos que Deus veio, permitiu que Jó perdesse tudo aquilo que ele tinha, perdeu família, perdeu os filhos, perdeu todos os bens materiais. Nós vemos aqui os seus bens materiais, tudo sendo perdido, perdeu a saúde, e só Deus falou para Satanás só não tocar na sua vida. Mas nós vemos que lá no final da história, até os seus amigos vieram, Deus não tirou a sua esposa, mas lá no final, nós vemos que Deus, o próprio Deus, restituiu tudo de Jó. Alguém vai dizer, mas ele teve 10 filhos, mas ele tinha 10 filhos na terra e também agora tinha 10 filhos no céu. Aqui, na nossa introdução, ao tratar a respeito do desperdício do tempo, preguiça, bem como o desejo de realizar tudo ao mesmo tempo, ativismo, aquilo que nós já falamos nas outras aulas, ou mesmo da antecipação do tempo, ansiedade, estamos mostrando o quanto desperdiçamos o tempo e as oportunidades que Deus nos concede. Irmãos, eu faço um vídeo caseiro, porém os irmãos escutam voz de criança, é a minha filha, que os irmãos tenham um pouquinho de compreensão. Então nós vemos aqui que nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Nós temos que aproveitar o tempo que nós temos. Hoje eu estou em casa, aproveito o tempo com a minha família, com a oportunidade vou para a igreja, porém nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. O tempo, ele é muito corrido para nós. Nós temos o nosso tempo e o nosso tempo, ele é muito corrido. E nós vemos que tudo hoje é corrido. Então, porém, nós temos que fazer melhor, podemos aproveitar melhor o nosso tempo na presença de Deus, com a nossa família, para nós ajudando, ou seja, colocando o nosso tempo em favor da nossa família, nós estamos agradando a Deus. Claro, meus irmãos, também a gente não vai deixar de ir para a igreja, para muitas coisas. Por isso, em algumas ocasiões, até bem isolados, não vou dizer que é errado, que a nossa vida, primeiro a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus está em primeiro lugar. Comunhão com Deus você pode ter na igreja, em casa, no trabalho, na escola, aonde for. O nosso ministério é a primeira, a nossa família, depois a igreja. Então aqui, nós vamos falar aqui acerca da desperdício de tempo. Irmãos, quanto nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas que não têm sentido na nossa vida. Sentido que eu digo, meus irmãos, é que perca de tempo mesmo. A gente sabe, poxa, por que eu vou fazer isso? Que perca de tempo. Então percebemos que tudo isso acontece dessa forma. Então Deus, ele está fazendo com que a gente venha trabalhar melhor o nosso tempo da nossa vida. Trabalhar melhor a nossa vida para quê? Para que nós não venhamos ter desperdício de tempo. Então, em nossa caminhada, cometemos alguns erros, desperdiçamos boas oportunidades, e o tempo que o Criador nos concede,
Mas como filhos e seus não devemos desistir e ficar parados no tempo. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los a Deus, abandoná-los e seguir adiante, pois o Pai Celeste sempre nos oferece uma segunda chance. O que não podemos é persistir em nossos erros, perder tempo nos erros, arrumar desculpinha do erro. A lição dos adultos está falando muito acerca do arrependimento, que nos ajuda a entendermos qual foi a missão de Jesus na cruz, o porquê que nós nascemos no pecado de Adão. Mas aqui nós vamos falar a respeito da grandeza que Deus, que Cristo nos concede para estarmos na sua presença. Então veja que Deus, mesmo que a gente perca tempo fazendo coisas erradas, o Senhor sempre está pronto a resgatar nós e nos dar uma segunda chance. Mas a gente alcança essa segunda chance através do arrependimento, quando nós nos arrependemos e reconhecemos os nossos erros diante do Senhor. Aí, meus irmãos, nós vamos começar a ganhar tempo. Então aqui, perdendo tempo. Quando passamos a viver fora dos propósitos divinos, o Senhor deseja que todos os homens vivam com um propósito de glorificar o seu nome. Irmãos, as pessoas acham às vezes que está desfrutando da sua vida, cometendo os pecados, vários pecados e iniquidades. Prostituição, então, meus irmãos, a vida de prostituição neste mundo parece que é tudo para muitas pessoas, mas não vê o tempo que está perdendo. Não vê a vida, está perdendo a vida. Mas não, eu sou novo, eu sou jovem. A gente ensina para jovens, já que para jovens, vamos falar a real mesmo. Tem que aproveitar a minha vida. Eu sou jovem, quando eu tiver mais velho eu vou para a igreja, as mulheres vou colocar um coque na minha cabeça, ser uma irmãzinha, os outros, não, agora vou estar em gravata, entendeu? E não sei o que e tal, porque agora eu sou jovem, tem que curtir a vida. Ou quer falar assim, eu sou jovem, posso ter um pé dentro da igreja e um pé fora. Não tem problema não, depois eu recupero o tempo perdido. Uma coisa, meus irmãos, é às vezes a gente fazer as coisas, errar e fazer as coisas, vamos dizer assim, pecar de uma forma que acontece naturalmente, às vezes um tropeço. Outra coisa, nós planejarmos o erro, nós planejarmos o tempo, nós planejarmos perder tempo e achar que lá na frente a gente vai conseguir recuperar o tempo. Aí é pior, porque quando chegar lá na frente a gente vai falar, poxa Jesus, quanto tempo eu perdi. Tinha todas as oportunidades de estarmos na sua presença, era filho de pai, meu pai era crente, minha mãe era crente, tinha um amigo crente que queria me levar para a igreja, agora eu estou nessa vidinha mirrada e sem graça. Então veja que Deus ele nos concede a oportunidade, e a oportunidade é dada para todos. Então, nós perdemos tempo com tantas coisas. E segundo a Bíblia de Aplicação Pessoal, depois que Paulo avaliou o que havia conquistado em sua vida, disse que tudo aquilo era perda, quando comparado à grandeza de conhecer a Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, um homem que desfrutou de muitas coisas, ele desfrutou até de ser rico, desfrutou de várias possibilidades, ele não vai detalhar, porém nós sabemos, irmãos, que ele desfrutou de várias situações. Mas uma coisa é verdade, ele no final, aqui como está falando, na Bíblia fala, que ele viu isso como tudo como uma perca de tempo, é perca. Porque o homem, na sua pecaminosidade, na sua limitação, conhecer o Criador de todas as coisas, conhecer ao Cristo Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para sempre, conhecer ao Senhor Jesus, ter a oportunidade de conhecer a Deus, irmãos, isso é maravilhoso, isso é ganhar tempo. Mas infelizmente nós somos seres tendenciosos ao pecado e achamos que o pecado é que faz com que a gente venha ganhar tempo, venha desfrutar a nossa vida. E parece que é só pecando, só cometendo, só aproveitando essa vida num sentido pecaminoso é que nós vamos ganhar alguma coisa, é que nós vamos estar desfrutando da vida. Como não, meus irmãos? Para o crente, desfrutar da vida é estar na presença de Deus, buscar a Deus, falar com Deus e agradar a Deus. Muitos servos de Deus estão sendo atingidos pelo sono da indolência, mas é tempo de despertar e recomeçar. Então, nunca é tempo, meus irmãos, para nós deixar de buscar a Deus. Nós nunca podemos deixar de buscar a Deus. Nós temos todas as oportunidades de buscarmos a Deus. Deus nos dá essa oportunidade e possibilidade de estarmos em sua presença. Então Deus nos concede, é Ele que faz, é Ele que pode. Então aqui, nós vemos que muitos estão no sono, achando que está tudo bem. Quando você está dormindo, parece que pode acontecer qualquer coisa, a pessoa está no sono, a pessoa não quer acordar. Tem muitos que estão dormindo e não querem ser acordados. Estão atrasados, mas não querem ser acordados. Desistir jamais. A perseverança diante das dificuldades é uma das características daqueles que já experimentaram
do amor de Cristo mediante a fé. Sabemos que aqueles que amam a Cristo, tudo suportam, tudo creem e tudo esperam. Desistir jamais. Nós passamos por frustrações na nossa vida, irmãos, e são muitas. E se você não teve, e se você já teve, saiba que vai vir muitas frustrações ainda. Sabe que haverá demais, frustrações demais. E isso faz com que a gente venha desistir das coisas de Deus. Mas uma coisa interessante, porque quando algumas coisas acontecem na vida do crente, nós vemos aqui que ele só desiste de ir para a igreja, ele só desiste de buscar a Deus. Mas se acontece alguma coisa no mundo com ele, se acontece alguma coisa lá fora, se alguém o decepciona lá fora, ele não fica desanimado, ele não fala, vou parar com essa vida. Não, aí que ele parece que quer se afundar mais. Então veja como as coisas acontecem, como as coisas são. Então o Senhor aqui falando a nós, através da lição aqui, instruindo o autor da revista aqui para nós, o comentarista, nós vemos que temos todas as oportunidades de buscarmos a Deus, de falarmos com o Senhor. Então Deus nos dá todas as oportunidades de estarmos em sua presença. E Deus é quem nos concede, irmãos. Nós temos todas as oportunidades de estarmos na presença de Deus. Deus é quem nos possibilita. Então aqui quando nós vemos, sermos perseverantes e não desistirmos jamais, não desista da sua fé. Não desista daquilo que Deus te proporcionou. E aqui, quem não tem o amor, fruto do Espírito, desiste das pessoas e da obra de Deus com mais facilidade. Então, se nós não galgamos o fruto do Espírito, vamos dizer assim, não geramos frutos dignos de arrependimento, desistimos muito fácil. A nossa fé é muito falha no sentido de muito pequena. Nós não temos comunhão com Deus, então nós temos que ter frutos do Espírito. E Jó não desistiu de amar e buscar a Deus, mesmo sofrendo. Você é daqueles que na primeira adversidade pensa logo em desistir? Não desista jamais de amar e buscar a Deus e a sua vontade diretiva, pois vale a pena. Irmãos, tem muitos de nós que às vezes não passa por nada na vida e já pensa em desistir, pensa em deixar, isso não é pra mim, isso não, que nada, isso é tudo passageiro, vamos dizer assim, não, que negócio de ser crente nada. Aí a pessoa já quer sair da igreja, mas fica arrumando picuinha para sair. Irmão, tem problema na igreja, não tem jeito. Tem problema na igreja, problema fora da igreja. Que às vezes a gente pensa que na igreja não tem problema nenhum, porque são crentes, não tem fofoca, não tem briga, não tem discussão, não tem inveja, não tem nada disso, mas tem também. E tem, e muitos. Não tem pecados terríveis, tem também. E as pessoas dizem, mas aconteceu isso, o que é isso? Onde já se viu? Vou sair da igreja, como pode? Mas a igreja, meus irmãos, não que lá a igreja em si vai levar você para o céu, mas quem crê, congrega na presença de Deus, vai até lá a igreja, mesmo que aquelas pessoas todas pecaminosas ali, como nós também somos pecaminosos, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos alguém pela misericórdia de Deus sendo usado por Deus, nós ouvimos os louvores, nós sentimos a presença de Deus, nós estamos na igreja, quando nós falamos que o primeiro ministério nosso é a família, nós temos que dar total atenção para a família, mas nunca mais do que agradar a Deus. Então nós temos que nós temos que regular o nosso tempo em buscar a Deus, claro. A nossa vida com Deus, meus irmãos, não tem nada que tem que impedir a nossa vida com Deus, a nossa obediência para com Deus. Segundo, a nossa família. Terceiro, é a igreja. Então veja que o Senhor, Ele nos proporciona tudo isso. E as adversidades vão vir. Mas nós vemos o quê? Que meio em tudo isso que acontece, Deus, Ele não deixa nós desamparados. Então por isso que nós não temos o direito, se assim eu posso dizer, de deixar ao Senhor, de falar que não quer mais nada não, esse negócio de igreja, isso não é para mim, a igreja, não, eu não vou desistir, eu vou pecar mesmo, eu vou desistir de querer ser santo, de querer agradar a Deus, não, eu sou pendencioso, eu sou pecador e vai e faz. Não, mas Jó aqui teve todas as oportunidades de blasfemar contra Deus, de falar mal de Deus, de ficar revoltado com Deus. Ele não disse nada. Ele falou, Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A restituição do tempo. Deus, agente da restituição. Davi, ao contrário do que a maioria dos reis fazia, restituiu Mefibosete. A gente vai ver a história de Mefibosete, que era filho de Jonatas, muito amigo de Davi. Nós vemos aqui Mefibosete, quando teve uma fuga lá, acabou caindo, teve uma deficiência. Nós vemos que lá na frente, o seu servo acabou, vamos dizer assim, ele comia na mesa do rei,
ele desfrutava. Quando, no entanto, quando aqui vai falar que o rei, quando tomava posse, matava todos aqueles que eram descendentes da família do rei. Davi não, foi compassivo e teve compaixão, foi compassivo com o Mefibosete. Mefibosete tinha todo o acesso ao palácio que o homem poderia ter. Poderia onde ele queria, ele comia na mesa do rei. Então aqui nós vemos que Deus restituiu o tempo de Mefibosete. Mefibosete estava esquecido, tem alguém que eu possa restituir? Davi pensou, tem alguém que eu possa restituir aí? Ah, tem Mefibosete. Então, restituiu tudo para Mefibosete. Então Deus é aquele que restitui aquilo, meus irmãos, que é Ele que permite que nós passemos. A gente passa por provas, a gente acha que é perca de tempo, acha que é isso, que às vezes Deus está nos provando, está nos ajudando, a gente acha que é perca de tempo. Não fique pensando nisso. Porque, meus irmãos, no momento oportuno, Deus vai restituir o nosso tempo. Porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todas as coisas. Bendito seja o seu nome. Ele tem poder para restituí-lo. Às vezes perdemos boas oportunidades na vida, por rebeldia, desobediência, medo ou preguiça. Mas quando nos arrependemos e buscamos o perdão do Pai, Ele nos dá novas oportunidades. Então aqui também vai falar do tempo que muitas das vezes nós cometemos de errado. Não é que Deus permite as provas, não. Nós que vamos lá e erramos contra Deus, pecamos contra Deus, pecamos contra o Espírito Santo. Então veja que mesmo assim também Deus nos concede a oportunidade ao arrependimento. Aprendendo com a espera. O Senhor também tem um propósito na dor e no sofrimento. Na vida existe tempo de alegria e tempo de tristeza, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Abraão teve de esperar por Isaac, seu herdeiro, durante anos, mas a espera fez dele um herói da fé. Irmãos, nós vemos aqui vai falar de Abraão, todos conhecem, Abraão esperou e ele é colocado como pai da fé. Aquele que creu num Deus invisível, mas real, e creu na promessa ao qual Deus deu para ele. Mesmo que ele fez umas bobagens aí, teve relações com Quetura que Sara deu para ele, Quetura não, que teve relações com a serva de Sara, que agora me fugiu o nome, teve relações com ela, teve Ismael, que também acabou, através de Ismael veio um outro povo. Mas nós vemos aqui que Abraão foi o pai da fé, mesmo com tudo isso, esperou, né? Teve um erro ali e tal, mas continuou, não blasfemou, não questionou a Deus, né? Mas quem questionou, quem deu a serva foi Sara. Mas se Abraão também tivesse dito não, talvez também não teria nada relação com ela. Mas porém, meus irmãos, nós vemos que o Senhor tem um propósito na dor e no sofrimento, que nos ajudar, vamos dizer assim, nos direcionar acerca das adversidades da vida. Então quem nos concede, quem nos proporciona é Deus. É Ele que pode todas as coisas, é Ele que faz. Então se Deus está permitindo coisas na nossa vida, meus irmãos, saiba que não é tempo perdido. Eu também estou passando por uma situação aí, e às vezes eu acho, poxa Jesus, podia ter acontecido. Quando Deus quiser que aconteça, que venha se concretizar, eu sei, meus irmãos, eu tenho plena certeza que Deus vai restituir todo esse tempo que para mim, na nossa mente, é perdido, mas não é. Nada para Deus é perdido. Se Deus permite, Ele sabe por que Ele permite. E é nós que somos falhos, limitados, que não entendemos os propósitos de Deus para o nosso próprio benefício. Eu quero ler esse pensa aqui. Será que Deus pode restituir os anos perdidos na vida de alguém? Irmãos, Deus é o dono do tempo. Claro que Ele pode restituir os tempos perdidos, meus irmãos, que na vida de alguém. Ele pode restituir, Ele pode todas as coisas. Ele é Deus. Um jovem parado no tempo. Um terrível engano. A sensação de estar parado no tempo deve ser terrível. A pessoa se sente perdida e inútil. Talvez esses sentimentos tenham afligido o filho pródigo depois de ter abandonado seu pai e desperdiçado toda a sua fortuna, né? Irmãos, aqui nessa parábola do filho pródigo, nós vemos vários personagens aí, o pai, o irmão, o filho, mas aqui vai falar do filho. Interessante é que o filho poderia ter ficado com o pai, ajudado o pai a construir mais riquezas, desfrutado ali, juntamente com o pai, estar ali com o pai, com o irmão, desfrutado não somente das riquezas ao qual ali com seu pai proporcionava, não somente isso, mas também desfrutar da família ao qual ele tinha. Mas o que ele fez? Ele saiu daquele lugar. Ele pediu a herança do pai, que era uma ofensa, já que o pai não tinha morrido, pedir a herança antes que o pai ter falecido, era como se ele quisesse que o pai já tivesse morrido. Então veja aqui que ele pediu
a sua herança, foi para um outro lugar, lá ele desfrutou, aí a gente sabe, os irmãos já conhecem a parábola, desfrutou e fez tudo aquilo que não prestava, torrou todo o dinheiro, foi comer com os porcos, e ele pensou, poxa, na casa do meu pai tem tudo isso, eu quero pelo menos ser servo do meu pai. Ele volta para a casa do pai, e o pai o recepciona de maneira linda e tremenda, que nos ensina e muito. Ele recepciona o seu filho. Na sua chegada, o seu filho é recepcionado, o seu filho não fica desamparado. O pai não joga na cara aquilo que o filho tinha feito, aquilo que o filho fez. Quem jogou na cara foi o irmão. O pai não jogou na cara, pelo contrário, o pai ficou feliz por ele ter voltado. Então, meus irmãos, se nós erramos, pedimos perdão para Deus, não temos que ficar presos ao passado, porque Deus não fica preso ao nosso passado. Às vezes, o tempo perdido, meus irmãos, o que ficou perdido já foi, mas Deus constrói, Deus nos ajuda a, vamos dizer assim, a termos oportunidades. Claro, meus irmãos, voltar atrás, as oportunidades, elas não voltam. Porém, a alegria que nós poderíamos ter sentido antes, ali, agora a gente também pode sentir agora. Deus nos dá uma outra oportunidade para sentirmos alegria e desfrutar daquilo que muitas das vezes nós mesmos desperdiçamos. Aqui, meus irmãos, a nossa conclusão já. O tempo ele pertence a Deus. O tempo pertence ao Senhor. E não existe tempo perdido quando estamos juntos a Ele, fazendo a sua vontade. Perdemos tempo quando abandonamos o Pai e decidimos viver a vida do nosso modo. Olha, meu querido, meu irmão, jovem, eu só tenho uma coisa para falar com você. Uma não, de muitas, né? Vamos colocar uma. Não pense, nunca pense que a felicidade está fora da presença de Deus, que o regozijo está fora da presença de Deus, que o prazer está fora da presença de Deus. Porque eu digo a você com toda certeza, sem medo de errar, não está. Mas eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que conhecer coisas novas. Não, meus amigos parecem ser tão felizes, são tão legais, não sei o que e tal, e blá blá blá. Com esses papos que você já conhece. Saiba de uma coisa. Não existe felicidade sem Jesus. Mas eu vou estar com Jesus no coração, e eu posso voltar para a igreja, e eu posso, e daqui a um tempo eu volto, e aquele irmão lá voltou. Irmãos, quando nós falamos que Deus restitui tempo, saiba de uma coisa. Um prego batido na madeira, a madeira lisa, somos nós. Né? Deus faz nós lisos, abençoados, principalmente aqueles que estão na igreja. E sabem que não podem, que são avisados. Porque aquele que está no mundo, ele vai desfrutar daquilo que os pais, a família está desfrutando. A cultura da família é essa. Mas aquele que está dentro da igreja, eu vou colocar, meus irmãos, como uma madeira lisa. Aí, a pessoa vem e bate o prego naquela madeira. E fica com aquele prego. Só que depois vem o Espírito Santo e tira o prego. O prego sai, porém o buraco fica. Alguém vai dizer, mas o Senhor não perdoa todos os pecados, lança no mar do esquecimento? Lança. Mas as cicatrizes, meus irmãos, elas ficam na nossa vida. Mesmo que Deus não lance em rosto o nosso pecado, não lance em rosto aquilo que nós fazemos de errado, porém as cicatrizes ficam. E nós estamos vendo milhares de jovens, isso eu aviso para vocês, jovem, para você, jovem. Milhares de jovens, meus irmãos, meu irmão, que estão saindo da igreja. Ou que estão querendo misturar a igreja com o mundanismo. Porque antigamente, no meu tempo de jovem, que não faz tanto tempo assim, o jovem, para desfrutar, ele saía da igreja. Hoje, o jovem dentro da igreja quer desfrutar. Coisas terríveis, meus irmãos, que acontece. E você sabe o que acontece. Porém, uma coisa eu digo para você, ou para vocês, não faça isso. Desfrute da presença de Deus. Mas pode, mas vocês estão fazendo, não importa. Não desperdice o seu tempo fazendo essas bobagens. Não desperdice o seu tempo fazendo coisas que desagradam a Deus. Fornicação desagrada a Deus. Sexo antes do casamento, que é a fornicação, desagrada a Deus. Não adianta você achar que vai pedir perdão e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem? Deus não lance rosto? Não lance rosto. Porém, não vai ficar tudo bem, porque as consequências vêm. As consequências dos nossos erros, elas vêm. Deus, Ele tira o nosso pecado, mas as consequências, elas vão vir sobre nós. E não queira sofrer uma consequência dessas. Então veja que nós temos que buscar a Deus, não desperdiçarmos o nosso tempo. Deus nos ajuda a restituirmos o nosso tempo, Deus nos ajuda a restituir a nossa alegria. Porém, Deus, meus irmãos,
não é que ele vai tirar as consequências. As consequências são a natureza da vida. São as consequências da vida que todos nós vivemos. Então você, jovem, você quer desperdiçar o seu tempo? Você tem todo o direito de fazer isso, vamos dizer assim. Você tem livre-arbítrio. Porém, saiba de uma coisa. Você vai sair e de repente você pode, um momento, não ter força para voltar. O Senhor Jesus vai te dar todas as oportunidades para você voltar. Mas, se você está nesse dilema, não saia. Não saia da presença. Mas eu saí, agora eu estou voltando e agora comigo. Volte à presença de Deus, suplique o perdão do Senhor, porque o que está em jogo não é somente uma alegria nessa vida, não é somente um regozijo nessa terra, não. O que está em jogo é a sua eternidade. Então, não desperdice o seu tempo. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz. Amém.